Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o nosso Falando Nisso de hoje e uma pergunta do Sou Brasil 223. Cris, teria como fazer um vídeo sobre ataque de pânico? O ataque de pânico é uma das experiências mais difíceis, mais aterrorizadoras, mais fizeram estudos cerebrais, né, sobre o que acontece com alguém durante o ataque de pânico. É uma verdadeira assim, árvore de Natal que se acende na cabeça da pessoa. E ela um ataque de pânico é uma das experiências ligadas ao que o Freud chamou de neurose de angústia. Nesse trabalho de 1895, chamado Sobre a Justificativa para Separar da Neurastenia uma determinada síndrome na qualidade neurose de angústia, e ele apresenta um quadro, né, caracterizado pela seguinte conjunção de sintomas, né? Então, uma perturbação da atividade cardíaca com palpitações, arritmia breve, taquicardia persistente, que pode chegar a uma pseudoangina pectoris, né? Uma dor, né? Como se fosse um espinho assim, na altura do coração. Segundo lugar, esse ataque de angústia é acompanhado por perturbações da respiração, várias formas de dispneia nervosa que se assemelham à asma, falta de ar, portanto, e são sempre acompanhadas por não só a aflição que vem com a perda da respiração, mas com uma angústia típica e reconhecível. Terceiro, ataques que são acompanhados de uma onda de suor, né? Inclusive, algumas vezes, frequentemente, à noite. Quarto, são ataques que podem se associar com tremores e estremecimentos que são facilmente associáveis ou confundíveis com ataques histéricos, uma outra coisa. Pode acontecer que, então, o ataque de angústia, que está sendo aqui descrito pelo Freud, se faça acompanhar de fome insaciável conectada com vertigens, né? Um sentimento de que assim as paredes estão mexendo, de que o chão não é seguro, não é sólido, que eu vou cair se eu continuar andando. Sexto, diarreias e transtornos gastrointestinais. Oitavo, ataques então de vertigem, né? Medo de cair. Nono, ataques de congestão, né, ou de contrição corporal. E finalmente, o mais raro, que ele elenca aqui, né, isso envolve assim, parestesias, que são anestesias das mãos, na pele, em que você assim, sente que perdeu a sensibilidade. Então esse quadro, né, às vezes associado com terror noturno, né? Quando ele dá no meio da noite, ele foi descrito pelo Freud pela primeira vez na história da psicopatologia. É uma contribuição do Freud ao campo aí que ele separava, né? Neuroses de angústia. Ou seja, são neuroses que não têm uma relação direta com a história de desejos recalcados, traumáticos da infância, né, que então voltariam desencadeando esses ataques. Ele diz nesse texto, né, que as neuroses de angústia têm uma relação direta com a economia de prazer da pessoa. Como ela está assim lidando com a sua corporeidade, como ela está lidando com a sua sexualidade, mas no sentido atual da sua sexualidade. Como ela está transando, se ela está transando ou não, se ela está se impondo um regime muito grave de abstinência, de coito interrompido. Era uma prática que ele citava em associação com os ataques de pânico. Essa teoria vai ser abandonada, né? Ele vai dizer não é bem assim.
ele vai associar os ataques de pânico com quadros de base ligados à neurose, né? E que até hoje impressionam muito as pessoas, né? É um sofrimento muito agudo para quem está vivendo isso e para quem está em volta, né? Mas o mínimo que a gente pode dizer é que é um quadro muito florido, muito impressionante, frequentemente confundido com um ataque cardíaco, frequentemente confundido com uma coisa gravíssima, mas que tem um absoluto tratamento, tem uma grande responsividade ao tratamento pela palavra, pela escuta, pela psicanálise. Em geral, isso vai cedendo, né, como um efeito do avanço do tratamento em relação a vida em conjunto do sujeito. Então o tratamento do ataque de pânico ou da síndrome de pânico não é direto, você não fica ali examinando, né, pô, esse sintoma, aquele outro sintoma, mas você vai trabalhando a partir da economia de angústia, né, vendo como essa economia ela se articula com a economia de gozo, como o pânico é uma expressão máxima da angústia e como a angústia é, no fundo, uma forma de desejo, né? É uma forma de desejo que, nesse caso, aparece como a falta da falta, né? A falta da falta que orienta o desejo, né? Desse horizonte de negatividade, esse horizonte de inconclusividade do desejo e que, para aquele que padece do pânico, se fecha. Se fecha no objeto, se fecha no estreitamento do mundo, se fecha, vamos dizer assim, numa atitude esquiva. Em geral, depois de um ataque de pânico, as pessoas ficam com muito medo de ter aquele medo de novo. E às vezes elas então não saem de casa, elas adotam medidas restritivas, eu não vou no supermercado, não vou no banco porque foi lá que aconteceu uma vez, então vai acontecer uma segunda. Elas se recolhem às vezes para o funcionamento da família, ou então para um ambiente mais fechado, onde elas se sentem seguras. Isso tudo é compreensível, mas não se deveria assim estimular que isso fosse propriamente o tratamento do pânico. Hoje há um protocolo baseado, né, na administração de antidepressivos, na administração de anti-ansiolíticos, especialmente para o momento agudo do pânico, e psicoterapia. Então muitas pessoas acabam evitando a psicoterapia, acabam evitando o tratamento pela palavra e ficam com pânico desnecessário, assim, anos, né? Muito tempo na sua vida. Isso é um infortúnio, isso atrapalha muito as pessoas. Há formas, claro, mais brandas, né? Pessoas que sentem pânico assim de modo mais contextual, quando eu vou falar em público, vou fazer uma viagem, vou andar de avião, mas o pânico verdadeiro, ele tem uma característica muito interessante. Ele é sem aviso. Ele não tem uma relação direta e imediata com aquelas circunstâncias que estão acontecendo ali naquele momento. A pessoa se agarra àquilo para manter e criar alguma ficção de controlabilidade, mas em geral são elementos que estão assim no pré-consciente, que não estão imediatamente acessíveis para o sujeito, que fica então muito engajado em descobrir por que aquilo lhe aconteceu, se aquilo vai acontecer de novo, que ele reage egoicamente àquilo, né, tentando mais e mais controle e proteção, e quanto mais ele faz isso, mais difícil fica o tratamento e o enfrentamento do pânico. O melhor livro nacional sobre isso foi escrito pelo meu amigo Mário Eduardo Pereira, chama Pânico e Desamparo. Fiz o prefácio para a nova edição que deve estar saindo aí, e que eu recomendo sobretudo a vocês, nessa hipótese que ele vai desenvolvendo de que o pânico, ele de certa forma mimetiza e recupera posições de desamparo que o sujeito tirou, afastou, não viveu, não lembrou, não está mobilizando na sua vida naquele momento.
Então, eu espero ter feito aí uma descrição, mostrado que o quadro vem do Freud, que ele é tratável, né? Que ele é tratável sistemicamente, mais ou menos como os transtornos de sono, né? Ou os transtornos alimentares, em que você muda a relação do sujeito com o desejo e isso indiretamente vai apaziguando, vai tratando, vai deixando o pânico enquanto uma resposta de angústia massiva para trás e desnecessária. O ataque de pânico acontece surpreendendo a pessoa, né? Então ela pode estar no carro, pode estar numa fila, pode estar fazendo uma coisa assim qualquer na sua vida e aquilo toma conta e aquilo invade e aquilo então causa uma sensação de muito inesperado, né? Não é como a angústia sinal que você sabe mais ou menos, está sentindo um perigo, ali não tá bom e de repente vem o pânico, né? Ele é devastador porque ele é meio sem aviso, né? Com o tempo as pessoas vão aprendendo assim a se ler, a se interpretar, a saber que o pânico está batendo a porta, né? Mas uma hipótese que eu acho bastante interessante, né, uma hipótese mais contemporânea sobre o pânico, é que ele envolve uma espécie de curto-circuito de leitura da sua própria percepção, né? De fechamento da tua relação com certos sinais que originam-se no corpo, né? Então, por que tantos pacientes que têm pânico têm também uma coisa chamada prolapso da válvula mitral, que é uma condição benigna, cardíaca, orgânica, em que você tem assim uma espécie de vacilo no batimento cardíaco. Então você imagina, pô, mas que uma coisa tem que ver com a outra, né? Talvez a interpretação dessa indeterminação, tem alguma coisa errada acontecendo em mim, em algum lugar, né? Ou, por exemplo, um problema na respiração, uma interpretação, né, subjetiva de uma função corporal que entra numa espécie de loop, né? Entra numa espécie de fechamento, em que a pessoa vai se observando mais e mais, ela vai aumentando a sua atenção, o seu foco ali, ela vai se observando mais e mais, e essa autoobservação desencadeia processos ligados, então, aí a, sim, experiências traumáticas, fantasias, medos, fobias, que são, assim, alocadas, né, desencadeadas em conjunto a partir desse gatilho, vamos chamar assim, corporal. E eu acho que o Freud acertou. Ele considerava assim que havia algum papel na experiência do corpo, na experiência do prazer, na experiência de suspeita sobre o próprio corpo, na origem desse tipo de manifestação da angústia. Quem quiser mais fragmentos panicados, paniquentes, paniquetes, clique aqui no Aqueronta Movebo. E muita calma nessa hora, porque fique em casa, é um lugar tranquilo. Se o pânico vier, chama o tio Cris que a gente vai lá e resolve. Eu não.